Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Camila, da frente de Matemática A, do curso Vai Cair na Prova. E hoje a gente vai para a aula 7, né? Continuando com a função afim, só que agora na parte dos gráficos. Hoje eu trouxe um convidado especial aqui, Flango. É minha burguesa. Vamos lá, Flango. É uma pomba burguesa, a pomba de coleira, também conhecida. É uma pomba mansinha. Não sei se vocês gostarem de pombo, né? A maioria não suporta, mas tudo bem. Vamos lá? Fica aí, quietinho. Então, vamos lá. Função crescimento e função decrescimento. Então, a gente viu lá que a função de primeiro grau, ela pode crescer ou decrescer. E como a gente vai determinar isso? Como a gente determina o crescimento ou decrescimento? A gente vai pegar dois pontos qualquer na função, por exemplo, essa primeira aqui, chamada de A. Vou pegar dois pontos. Vou pegar aqui e marcar em amarelo. Um ponto aqui e outro ponto mais embaixo aqui. Você projeta esse ponto no eixo Y, no caso, né? Ou o eixo das abscissas. E no eixo Y você projeta outro ponto. Então, aqui eu vou chamar de x1. Aqui de x2, já que são dois valores diferentes, né? E aqui em cima eu vou chamar de y1. E aqui eu vou chamar de y2. Daí a gente monta a tabelinha que a gente tinha aprendido para fazer a comparação. x1, y1, x2, y2. Agora a gente faz a comparação. x1, se a gente olhar aqui no gráfico, ele é maior ou menor que x2? No eixo x aqui, ele é maior, ele tem um valor maior. Então, a boquinha fica aberta daí na equação para ele. E y? y1, o valor dele aqui, olhando para cima, né? É maior ou menor que y2? É maior, então a boquinha também daí na equação fica virada para o lado de y1. Lembrando, se o símbolo da equação ficar para o mesmo lado, significa que ela é crescente. Ah, e outra forma de saber se é crescente. Bom, outra forma é se você usar a própria equação, né? Você vai ter lá f de x é igual a x mais b. E se A, aqui é um A. Se A for positivo, é crescente. Se A for negativo, decrescente. Nesse caso aqui, já que a outra é crescente, isso aqui obviamente é decrescente. Se a gente for fazer a comparação aqui, pega dois pontos qualquer, x e y. Então, eu vou projetar aqui um x, chamar também de x1. Um segundo x, x2. Vou projetar em y aqui, y1. E projetar em y aqui, y2. A gente vai ter que x1, y1, comparado a x2, y2. A gente olha aqui, x1, ele é menor do que x2, olhando aqui na reta do eixo x, né? Na reta no eixo das abscissas. Então, x1 é menor que x2, logo o x2 ele fica com a boquinha virada daí na equação para o lado dele. Aqui. E y? A gente vê aqui que y, aqui ó, pegando nesse ponto, y é maior que y2. Significa que o y1 fica com a boquinha virada daí na equação. Um símbolo para cada lado, e na equação virada um para cada lado, significa que ela é decrescente. Outra maneira, se x aumenta e y aumenta, crescente. Se cx diminui, opa, vou pegar outra cor aqui, se x diminui e y diminui, também é crescente. Se x for aumentar e y diminuir, tiver um símbolo para cada lado, significa que ela é decrescente. Então, os símbolos, tanto que você comparar x com y aqui, se os dois aumenta, crescente. Se os dois diminuem, crescente. Se um aumenta, se diminui, decrescente. Daí na equação também. Eu acho a da equação mais fácil de lembrar, porque você pode usar em qualquer gráfico, não só no primeiro grau. Nota que o primeiro gráfico, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y aumenta.
Isso é, função crescente. Enquanto que no segundo gráfico, x aumenta e y diminui, ou seja, é uma função decrescente. Na função afim, na forma f de x a x mais b, podemos observar que a função é crescente quando a for maior que zero, ou decrescente quando a for menor que zero. Foi o que eu tinha dito. Então, se a for positivo, ele é crescente. Se a for negativo, é decrescente. Então, podemos utilizar o coeficiente angular para determinar a função se é crescente e crescente. Deconstrua em seu caderno o gráfico das funções menos x mais 4 e x mais 4 e verifique a conclusão acima. Isso aqui é fácil, né? O que a gente faz? A gente pode pegar dois pontos aqui, né? Para y igual a 0. A gente tem um valor de x. Então, aqui na primeira função, aqui menos x mais 4, colocar 0 aqui. O y se y vale 0, x vale 4. Se x vale 0, se x vale 0, y vale 4. Deu na mesma? Isso. E passa negativo para o outro lado, certo? É isso mesmo. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, primeiro ponto, x vale 4. Então, aqui a gente vai marcar um 4. E o y vale 0. Então, é o próprio ponto aqui no eixo x. Segundo ponto, x vale 0 e y vale 4. Que é aqui, no próprio y aqui, o 4. Marcando aqui, a gente vai ver o quê? Essa inclinação aqui para baixo significa que, como o x é negativo aqui, a gente tem um menos x, que na verdade seria menos 1x, né? Significa que ela é decrescente. Aqui, só olhando, o gráfico vai dar bastante. Estudo do sinal. O estudo do sinal de uma função consiste em determinar quais valores de x que possuem imagem negativa e quais valores de x possuem imagem positiva. Isso é importante principalmente quando estudamos a função lucro, pois quando o lucro é negativo, a empresa tem prejuízo. Observe a função a seguir. O que basicamente ele quer dizer é que a função ela vai ser, vamos dizer assim, uma imagem positiva quando ela estiver acima do eixo x. Então, aqui acima do eixo x, aqui a gente tem o eixo x, acima dele, os valores acima aqui de 0 até infinito em y, são valores positivos. Abaixo do eixo x são valores negativos. Então, quando a gente estiver estudando o sinal, a gente sempre vai estar vendo em questão da imagem, nunca em questão do eixo de x, né? Então, vai ser sempre a imagem. Então, estudo de sinal e imagem. Positivo acima de x, negativo abaixo de x. Então, aqui observe a função a seguir. Então, ela tem aqui 3x menos 6, que aí seria equivalente a essa daqui. Vamos ver o que ele diz. Note que para valores de x maiores que 2, a imagem da função é positiva, enquanto que para valores menores que 2, a imagem é negativa. Para realizarmos este estudo, não é necessária a construção de todo o gráfico. Podemos apenas representar o eixo x, verificar o zero da função, analisarmos o crescimento ou decrescimento da função, então observarmos que os valores de x possuem imagem acima do eixo x são positivos e ao contrário tem imagem negativa. Ou seja, entra x, tem que sair com y positivo ou negativo, que é a imagem. Então, aqui, por exemplo, no primeiro gráfico aqui, para A maior que 0, a gente tem um ponto aqui, onde acima do eixo x é positivo, abaixo do eixo x é negativo a imagem, os valores de y. E aqui no segundo gráfico, ao contrário. Para um A negativo, ele tem positivo aqui no início e negativo após esse ponto. Ah, mas o que é esse ponto aqui? Esse ponto vamos dizer assim, é uma formulazinha para você descobrir a raiz da função. Se a gente lembrar lá, f de x é igual a x mais b, e eu quero descobrir qual que é a raiz da função, a gente sabe que a raiz é quando y igual a 0. Então, se a gente substituir aqui na fórmula, a gente vai ficar com 0 igual a x mais b. Isolando x, a gente vai ter que x vai ser igual a... Opa! O b está positivo, passa negativo, menos b. O a está multiplicando, passa dividindo. Divididos por a. Então, isso aqui seria uma formulazinha para você... menos b sobre a, que é exatamente esse ponto aqui.
para você saber qual que é a raiz da função de primeiro grau. Só que vocês não precisam memorizar essa fórmula, porque é só lembrar que para ser uma raiz, y tem que ser igual a zero. Então é só substituir na fórmula, vocês vão conseguir fazer isso sem memorizar, né? Na equação, quer dizer, não na fórmula. Essa equação que determina que é a função de primeiro grau. Determinação da função a partir do gráfico. Em muitos casos, teremos apenas o gráfico da função com alguns pontos representados e será necessário encontrar sua lei de formação. Lei de formação é a equação. A partir de seus pontos. Para determinar a lei de formação da função, é necessário apenas 2 pontos da função, como veremos no exercício resolvido e comentado a seguir, tá? Depois, na próxima aula. O que ele quer dizer? Ele está dizendo aqui que se você tem 2 pontos lá, vamos dizer que isso aqui seja tem um ponto aqui amarelo e tem outro ponto mais amarelo aqui embaixo, que eu tenho aqui projetado, vamos desenhar o eixo aqui. X, Y. Projetado aqui no eixo XY, eu tenho aqui o ponto X1, X2, Y1, Y2. Se eu tenho 2 pontos de uma reta, eu posso determinar qual que é a equação da reta. Como que eu vou fazer isso? Então, tem aqui equação geral da reta, f de x é igual a x mais b. Se eu tenho os 2 pontos, eu substituo e faço um sistema de equações. Então, vai ter aqui, basicamente, y1 no lugar de f de x é igual a x1 mais b. E o y2 vai ser igual a x2 mais b. Então, você monta um sistema de equações, né? Esses pontos aqui, ele vai ser representado lá igual a gente fez no exercício anterior, num dos exercícios anteriores lá. Já você dá o valor, você resolve o sistema de equação, acha A, acha B, e você vai ter o valor, como você vai ter os valores para montar a lei de formação, que é a equação. Beleza? Então, obrigado por assistirem as aulas, né? E vamos ter as próximas aulas de exercício. Mandem, tirem dúvidas com o professor no sábado, mandem questões lá pelo e-mail. E é isso. Dá tchau, frango.